Tomada como um projeto pessoal do diretor Peter Jackson, a filmagem das obras de Tolkien começou com a trilogia do Senhor dos Anéis e prosseguiu para aquilo que aconteceu antes, que é a história do Hobbit. Preocupado com criar uma conexão entre esses filmes, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista da história, ele tentou fazer do livro pequeno que foi escrito para os filhos do Tolkien uma grande trilogia cheia de batalhas épicas e coisas como você tinha visto no Senhor dos Anéis. Será que isso funcionou? Bom, é preciso recapitular um pouquinho da história. É um pequeno spoiler para quem não viu o primeiro e o segundo filmes. O Hobbit sai do condado todo feliz e contente, na verdade bastante relutante, encontra o anel na Montanha dos Orcs e eles estão no maior perigo e são salvos pelas águias. É aí que o primeiro filme acontece. No segundo filme eles continuam caminhando em direção à Montanha Solitária e passam pela cidade dos Elfos, caem na Cidade do Lago, chegam até o Erebor, a Montanha Solitária, encontram o dragão, enfrentam ele, e aí vale o alerta que o vídeo do Gabriel vai te mostrar que essas coisas não acontecem bem assim no livro. E é mais ou menos por aí que a coisa termina. O dragão sai da montanha revoltado porque as pessoas estão mexendo com ele e vai atacar a cidade. É aí que o filme começa. Então o filme cobre do dragão atacando a cidade até o fim da Batalha dos Cinco Exércitos. Quero falar um pouquinho sobre a experiência cinematográfica de ver em HFR, que é o High Frame Rate, que ao contrário dos filmes que são gravados tradicionalmente em 24 quadros por segundo, a imagem que é formada na tela é a 48 quadros por segundo. Isso dá uma sensação de realidade muito grande. Eu vi tanto o segundo quanto o terceiro filme nesse modo, e é interessante, mas ao mesmo tempo gera um certo incômodo, porque parece tão real que parece que é o seu vizinho filmando. Então, nos primeiros momentos, até você se adaptar a isso, os primeiros 10 minutos, assim, você fica um pouco desconfiado, não parece filme. Mas eu acho que é justamente isso a ideia que ele quer criar. Mas vale a pena fazer essa experiência, de repente assistir em HFR, assistir normal, para você sacar essas diferenças. É um novo modo de filmar, o Peter Jackson está revolucionando o cinema, trazendo esse tipo de coisa, e acho que vale a pena a gente experimentar para entender como é que isso afeta a narrativa do filme mesmo. O foco narrativo dessa vez é muito mais bem estabelecido. Eu sou bastante crítico do segundo filme, acho que o primeiro filme foi montado muito bem, você vê uma jornada do Bilbo saindo de casa e se tornando cada vez mais um personagem que tem o controle de si mesmo, astuto, que consegue ganhar o anel na base da astúcia, conversando com o Gollum. No segundo filme, entretanto, não tem ninguém para você acompanhar. É a história do Hobbit continuando a sua jornada, ou é a história do Thorin chegando até a montanha, ou é a história de pessoas pulando em barris? Eu acho que o segundo filme ele se perdeu um pouco, teve a questão do romance bastante criticada da Tauriel com o anão, que também daqui a pouco dá pra falar, mas é um spoiler. Mas a questão é que no terceiro filme você volta a ter um foco narrativo e ele fica dividido entre o Thorin e o Bilbo, mas funciona muito bem. Ao contrário do que tinha acontecido no segundo filme, em que você não sabe bem que história é essa que você está seguindo. Eu acho que do ponto de vista de quem está assistindo, isso faz muito bem, é muito saudável pro modo como a narrativa acontece. A atuação dos personagens é incrível. O Martin Freeman dá certamente o tom que você tem que ser levado a refletir a respeito de todas as coisas que estão acontecendo naquela guerra. Afinal de contas, no livro, o ponto de vista é sempre muito ligado às ideias do que o Bilbo está sentindo. E eu acho que se você prestar atenção no olhar do Martin Freeman, você vai entender para onde é que a narrativa está querendo te levar. Então fica aí um elogio de coração para esse ator que conseguiu se transformar daquele pequeno hobbit assustado nessa grande pessoa capaz de transmitir emoção e coisas fantásticas através de uma atuação brilhante e impecável. Uma das coisas que é uma crítica minha a respeito de como é representado no filme é a loucura. Em todos os filmes do Peter Jackson, ele mostra que o poder do anel e a influência dele funciona como uma espécie de espírito que possui as pessoas, vamos dizer assim, né? Então as pessoas alteram a voz, muda a perspectiva. O próprio fato de quando o Bilbo coloca o anel mudar a imagem para algo um pouco diferente, como se ele atingisse um outro mundo, um limbo assim.
meio espiritual. Eu acho isso um pouco complicado, porque uma das coisas que me parece estar sendo contada na história do filme é como as pessoas podem ser corrompidas pelo desejo de poder. E quando você coloca que o ouro, a pedra Arken ou o anel são os responsáveis por estarem criando essa possessão, você tira a responsabilidade da pessoa. Então é como assim, é o anel, não sou eu. É a minha sede pelo ouro, não sou eu. E eu acho que isso é um pouco problemático, porque eu sinto que para a construção do personagem seria mais interessante se ficasse sob responsabilidade dele mesmo. Ora, por que o Bilbo leva tanto tempo para ser corrompido pelo anel? Porque ele tem força pessoal, porque ele acredita que um bom café da manhã e bons amigos são muito mais importantes do que qualquer ouro que o mundo possa dar. E eu acho que esse é um dos aspectos que fica claro ao longo de todos os filmes, mas por conta do diretor escolher alterar vozes, mudar o ângulo da câmera e fazer algumas firulas para mostrar a febre do ouro atingindo o Thorin, por exemplo, você acaba tirando um pouco a responsabilidade dele enquanto personagem, né? Então eu tenho a sensação de que isso não é uma boa escolha, mas ok, no filme isso funciona. Uma das coisas que também é uma crítica que muita gente fez ao segundo filme foi a criação da personagem Tauriel, a elfa, e aí toda essa questão do triângulo amoroso praticamente entre ela, o Legolas e o Kili. Eu acho que o terceiro filme traz uma coisa interessante, um elemento interessante para esse triângulo. Se você não quer ouvir, eu vou ficar com o braço enquanto eu estiver falando sobre isso. O que acontece é o seguinte, no terceiro filme sai um pouco de uma impressão ruim que eu tinha no segundo filme também, que era o seguinte: por que o Legolas odeia anões? Ele odeia anões porque os anões e os elfos não se dão bem. Era isso que ficava claro antes. Aí, com a introdução da Tauriel e esse romance entre ela e o Kili, dá a impressão que é só um ciúminho. Não é porque o Legolas tem isso e aquilo contra os anões, que eles tiveram uma dívida ancestral com o povo dele. Nada disso. É assim, ciúminho bobo. E eu acho que isso tira muito da força dos personagens. Então, não é que o romance é ruim por si só, mas o romance é ruim como uma espécie de explicação para todos os problemas do Legolas com os anões. Só que no terceiro filme isso fica resolvido de uma maneira melhor. Você consegue ver a evolução desse romance, então ele tá lá, pra quem não gostou vai ter que engolir, mas ele é contado de uma maneira muito interessante, não fica como se fosse um triângulozinho amoroso bobo, e dá um outro sabor também pra narrativa. No fim das contas eu acabei gostando de como o diretor resolveu isso. Isso também tem a ver com uma série de outras resoluções que vão sendo construídas nesse filme, o que me faz ter a sensação de que o segundo e o terceiro filme são para ser vistos juntos, como uma sequência mesmo. Então talvez quando sair a versão estendida aí do terceiro Hobbit, vale a pena fazer uma maratona para assistir e aí ter impressões diferenciadas, porque quando os filmes estão separados por blocos, de repente certos pontos são resolvidos entre um filme e outro. E você pode perder isso quando você assiste o bloco individualizado. Então achei bastante interessante como o terceiro filme resolve certos problemas que tinham sido criados no segundo filme enquanto enroscos da narrativa. Há muitas interpretações a respeito de o que o Hobbit significa. Muitas pessoas falam que o Tolkien queria falar sobre a guerra e é uma metáfora da Segunda Guerra Mundial. E eu vou deixar isso para os estudiosos discutirem. Não há consenso a respeito do que é certo, o que é errado a respeito da interpretação das obras do Tolkien. Se você entrar em fóruns de pessoal altamente especializado como o pessoal do Conselho Branco, você vai ver que há divergências, nem todo mundo concorda. E divergências são naturais, assim como a divergência entre, sei lá, a visão talvez do Tolkien em si e a visão do Peter Jackson, quando ele reinterpreta essas obras, inserindo e enxertando certos trechos dos anexos do Senhor dos Anéis e tudo mais. Então é difícil ter essa unanimidade. Mas uma das coisas interessantes e que eu sinto que o filme conseguiu trazer é: nenhuma guerra é bonita, nenhuma guerra é legal. Então, embora haja muitas cenas de batalhas épicas e com muito ênfase na ação e em como os personagens estão entrando naqueles embates, não fica aquela ideia de tipo, yes, herói, vamos matar todo mundo. Mesmo os orcs sendo demonizados e saindo dessa esfera do humano, ainda assim você percebe forças estratégicas brigando
por objetivos diferentes. Fica um pouco mais cinzento do que aquele preto e branco em que só tem o bem absoluto e o mal absoluto, em que nos filmes do próprio Senhor dos Anéis, na própria adaptação do Peter Jackson, fica um pouco mais esse tipo de visão. Eu sinto que aqui o diretor tentou corrigir um pouco isso e trazer um pouco mais de graus de cinza, em que humanos são falhos também, as pessoas têm heróis dentro de si, mesmo aquelas pessoas que são tidas como frágeis. Vale aí uma cena emblemática, spoiler alert, quando as mulheres da cidade do lago resolvem lutar junto com os homens para defender os seus filhos e tudo mais. E eu sinto que isso foi construído muito bem. Uma das interpretações é essa, de que o Tolkien queria dizer que ninguém volta para casa o mesmo depois de uma guerra. Você volta para casa e você já não é o mesmo, e o lugar onde você chega também não é o mesmo. E agora eu vou fazer um mega bracinho do spoiler, porque tem uma coisa que eu acho fantástica, uma interpretação que eu quero fazer, que é: quando o Bilbo chega em casa, ele chega em casa e vê uma casa vazia, esvaziada, porque eles acharam que ele estava morto e começaram a vender as coisas dele. E chegar em casa com um lugar vazio, com os seus baús, as suas preciosidades todas destruídas, é exatamente a sensação de alguém que volta de uma guerra, de alguém que viu os amigos morrerem, de alguém que teve que matar. E não dá pra dizer assim, era o mal e por isso eu matei. Matar não é legal. E essa sensação do vazio é muito, muito interessante, porque é onde ele chega. Naquele lugar todo bonito que era antes a toca dele no condado, se transforma num lugar vazio e devastado. Mas ele encontra no chão uma fotografia dos pais. E essa imagem me dá uma sensação muito interessante de como o diretor quis construir essa ideia de que quem você é depende de quem tá lá na sua origem, da sua família, dos seus amigos, daquelas pessoas que estão mais próximas. E isso é o que pode te ajudar a se reconstruir após uma situação traumática. Achei muito bonito isso e vale aí um toque de excelência aí do diretor nessa pequena e singela cena. O Hobbit é um filme cheio de ação, transformação, e ele fecha bem uma série de pontos que ficaram abertos ao longo dos outros filmes. E eu tenho a sensação de que quando a gente for parar para analisar a obra como um todo, a trilogia que foi feita a partir do livro do Hobbit, nós vamos conseguir entender onde é que esse diretor queria chegar e talvez perdoar alguns deslizes que aconteceram no caminho. Por conta de tudo isso, eu vou dar 4 lampadinhas de iluminação na minha cabeça tolkiana pela perspectiva do Peter Jackson. Valeu muito a pena, chorei do meio do filme pra frente, cada hora que eu enxugava as lágrimas vinha mais coisa pra trazer emoção, e acho que é uma experiência cinematográfica que vale a pena. Fica aí a dica. Para mais conteúdo sobre livros e literatura, cinema e tudo mais que é entretenimento nerd, fique ligado no Cabine Literária. Inscreva-se no canal e curta o vídeo. E se você ainda não está participando do sorteio de final de ano do Cabine Literária, que vai sortear 2 leves com 55 livros cada, dê uma olhada aqui embaixo no link e inscreva-se no canal, porque isso é fundamental para que você participe desse sorteio. Jingle Bells, 2 leves do Papai Noel. Acho que acabou.